Olá pessoal, tudo bem com vocês? A indicação da série Por que ler esse texto de hoje é de um texto meu, especificamente da minha tese de doutorado que defendi em julho de 2022 pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp de Araraquara. A orientação foi do querido professor doutor Edson do Carmo Forsato, a quem expresso mais uma vez os meus sinceros agradecimentos pela confiança e pelos ensinamentos. Conforme exposto aqui, o título foi Formação Continuada de Professores com Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais, em busca de práticas pedagógicas inovadoras durante e pós-pandemia. Então, se o tema te interessa, eu espero você após a vinheta. A perspectiva de educação a partir da qual este trabalho se construiu considera que os sujeitos se fazem como tal na relação contínua com os outros e com o mundo, por meio da permanente busca pela conscientização, emancipação e humanização. A questão que se buscou responder foi: como a articulação entre metodologias ativas, tecnologias digitais de informação e comunicação e formação continuada de professores pode contribuir para a inovação das práticas pedagógicas durante e depois da pandemia? Esta problematização se converteu no objetivo geral de refletir sobre as contribuições da articulação entre estes aspectos para o que consideramos aqui por inovação das práticas pedagógicas, mesmo depois de superada a pandemia. Tal intenção se desdobrou em 4 objetivos específicos, sendo o primeiro demonstrar a inter-relação entre as dimensões pessoal e profissional na identidade dos professores e a relação destas com as suas escolhas investigativas. O segundo objetivo específico foi identificar princípios relativos à formação continuada dos professores no contexto da cultura digital, um dos pontos-chave do estudo. No terceiro objetivo, o trabalho foi discutir a relação entre os demais pontos sensíveis da pesquisa: metodologias ativas, tecnologias digitais, inovação da prática pedagógica e pandemia. No último objetivo, buscou-se, por meio de uma pesquisa-formação, analisar as possíveis contribuições da parceria entre metodologias ativas e tecnologias digitais na formação continuada de professores, tendo em vista a inovação da prática pedagógica durante e pós-pandemia. Para cada um destes objetivos, foi dedicado um capítulo sistemática e rigorosamente construído à luz de muita fundamentação e discussão. O primeiro capítulo tem a ver com os descaminhos da minha trajetória, pois nele apresento um percurso no qual as minhas vozes de pessoa e de professora se influenciam mútua e constantemente. Essas vozes são marcadas por uma extensa e intensa dedicação ao desenvolvimento profissional docente. Tal trajetória se junta à de muitos companheiros e companheiras que estão entre os mais bem escolarizados, mas não entre os mais bem-sucedidos. Autores como Nóvoa e Arroyo contribuíram para esta reflexão nada romântica. A formação continuada de professores no contexto da cultura digital foi o foco do segundo capítulo. Para alcançar as reais necessidades docentes, esta formação precisa ser entendida como um processo rigoroso de responsabilidades compartilhadas por escolas, professores, universidades e poder público. Uma parceria comprometida
para além dos aspectos técnicos, com a justiça social e com a autoria e realidades dos professores nos processos formativos. Estudos sobre a prática docente e sobre políticas públicas de inclusão digital dos professores mostram que, na prática, há muito o que avançar nessa formação política. Estudiosos como Candot, Marcelo Garcia, Inforsato, Zeichner, Imbernon e outros contribuíram para estas interpretações. O terceiro capítulo foi crucial para evidenciar a articulação e a perspectiva acerca dos demais pontos-chave da pesquisa. Com base em Franco, a prática pedagógica é continuamente rigorosa, reflexiva, consciente de propósitos alinhados com a conscientização política dos sujeitos. Sob essa perspectiva, as metodologias ativas precisam estar a serviço da importância dada aos métodos, conteúdos, processos e resultados em prol do desenvolvimento integral, do protagonismo e da leitura crítica de mundo. Nesse sentido, as tecnologias digitais são compreendidas como linguagens e, por isso, um direito para ampliar os tempos, espaços, recursos e maneiras de interagir, comunicar, consumir, expressar, criar, participar, aprender e ensinar. Diante disso, a inovação pedagógica defendida aqui é aquela que denuncia e supera as concepções e práticas que vão na contramão desta perspectiva. A crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 foi um elemento não projetado, mas consciente e necessariamente assumido pela pesquisa que já havia iniciado quando foram determinadas as medidas de isolamento social. Um fato histórico que, além de evidenciar diversas fraturas em todos os setores sociais, reforçou a urgência de maior e melhor atenção para o tema que antes mesmo da pandemia já era necessário. Dados divulgados pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação denunciaram as carências de ordem estrutural e pedagógica em relação ao uso das tecnologias digitais em um momento no qual estes recursos foram os principais meios utilizados por escolas e universidades para que as atividades pedagógicas, apesar dos inúmeros problemas, não fossem paralisadas. Os anseios da investigação, desde o início, estavam comprometidos com os saberes da experiência e com a transformação da realidade dos participantes da pesquisa, entendidos como protagonistas do trabalho, e da pesquisadora. Aspectos que, de acordo com Macedo, identificam a pesquisa-formação. Em função das decorrências da pandemia, a intervenção formativa foi totalmente sistematizada para ocorrer à distância, com o exclusivo uso das tecnologias digitais. Consideradas as especificidades da intervenção, foi realizado um estudo de caso, a partir do qual as informações foram extraídas e tematizadas sob uma abordagem qualitativa. Essas escolhas foram resultantes do compromisso com uma realidade historicamente situada, com a busca por unidades de sentido relacionadas aos objetivos da pesquisa, com a observância do máximo de detalhes do processo vivenciado e com a atenção dada ao contato direto com os participantes e aos significados atribuídos por eles. O curso de extensão intitulado Metodologias Ativas com Tecnologias Digitais foi desenvolvido de agosto a outubro de 2021 com professoras da educação básica atuantes na rede pública da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. As atividades ocorreram de forma síncrona, por meio do Google Meet,
e assíncrona por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A experiência foi resultante da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade do Estado de Minas Gerais, o que evidenciou a relevância das políticas públicas pensadas a partir das necessidades dos professores. Entretanto, uma das fragilidades identificadas foi o acúmulo de demandas formativas colocadas aos professores naquele momento, o que, de acordo com muitos professores que desistiram, foi o motivo que os levou a não dar continuidade ao processo. Dos 30 inscritos, apenas 8 iniciaram e 5 concluíram o curso. As contribuições de Edmeia Santos foram de grande relevância para a mediação do processo. As professoras realizaram criações do tipo meme, propaganda, animação e atividade interativa. A mistura de linguagens foi pedagogicamente bem explorada e trabalhada com entusiasmo por elas, que também manifestaram dificuldades e resistências para exercer a leitura crítica de produtos de mídia. Apesar do permanente incentivo à participação nos fóruns de discussão, esta também foi uma carência. As narrativas expressaram experiências, concepções e anseios sobre ensinar e aprender, um misto entre o repertório previamente construído e as reflexões teórico-práticas ali provocadas. Embora algumas professoras tenham verbalizado a busca pela superação de modelos de ensino-aprendizagem conteudistas, isso nem sempre apareceu nas produções. As justificativas se concentraram nas cobranças por parte das escolas. Outra professora disse ter pensado em desistir do curso, pois chegou a pensar que o curso era sobre política. Menção associada às tarefas de pesquisa sobre as condições de trabalho docente no período da pandemia. Bem, pessoal, conforme foi apresentado, a formação continuada dos professores é uma responsabilidade coletiva. Deve estar a serviço das reais necessidades e do protagonismo docente, e não se restringe à técnica, pois a educação é essencialmente político-pedagógica e, portanto, tem compromisso com a justiça social. A pandemia da Covid-19 deu visibilidade para diversas fraturas há tempos expostas na educação, como a necessidade de ampliar o acesso às tecnologias digitais por parte de professores e estudantes e de melhorar as práticas pedagógicas em relação ao uso crítico e criativo desses artefatos. Modernidade tecnológica nenhuma vai garantir melhoras de qualidade na educação se as crenças, práticas, currículos e políticas continuarem a serviço da lógica excludente de mercado. Por causa de forças superiores, a educação emancipadora encontra muitas dificuldades para se materializar nas escolas e na formação inicial e continuada dos professores. Mas ela não pode deixar de ser um instrumento de luta, apesar do nosso cansaço e, às vezes, desânimo. Eis a função radicalmente social da pesquisa. E para quem se interessou pela pesquisa-formação, eu indico as obras Pesquisa-Formação, Formação-Pesquisa, Criação de Saberes e Heurística Formacional, de Roberto Sidney Macedo, e também Pesquisa-Formação na Cibercultura, de Edmeia Santos. Bem, se vocês querem saber qual é a sensação de uma professora ao terminar um trabalho como esse, a sensação é de cansaço, missão cumprida e de ansiedade causada pela dúvida se os devidos reconhecimentos virão. Obrigada pela atenção e fiquem com o vídeo de um pouco mais da minha sensação ao término deste trabalho.
Até! But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world